Olá, bom dia, galerinha. A titia tá meio sumida, mas nós voltamos. Então, para tirar algumas dúvidas referentes ao capítulo da lição 4, né, que começa na página 138, a gente vai fazer uma recapitulação. A gente sabe o que são os sólidos, né? Os sólidos são diversas formas das coisas, né, que tá na nossa volta. E a gente aprendeu que os sólidos planos, né, eles são chamados de poliedros. E os sólidos que apresentam alguma superfície curva, né? Por exemplo, essa caneta aqui, né? Elas são chamadas de quê? Corpos redondos. Porém, nenhuma das listas, né? Acho que até no exercício também na página, deixa eu ver aqui, 140, vem falando, né? Com que tem vários desenhos e aí vem perguntando o que é. Nós temos a mania de termos o nome popular e tem, na verdade, um nome certinho daquele objeto. Por exemplo, vamos aqui para o quadro. O quadrado. O quadrado é um nome popular, mas o nome correto dele é o quê? Cubo. Entendeu? Cubo. O retângulo, a gente fala que é retângulo, mas não é retângulo. O nome dele, certo, é paralelepípedo. Paralelepípedo. Pirâmide, não é pirâmide, é um triângulo. Triângulo. Redondo, não é redondo, é o quê? O que é redondo? É uma esfera. E tem gente que fala que a esfera e o redondo comprido é uma bola, mas não é. Ou então é um canudo, mas não é. O nome se chama cilindro. Cilindro. Tia, qual é o nome, por exemplo, de uma caixa de pizza, né? Todo objeto que ele é em forma de cubo, mas tem o lado dele quebradinho a quina, ele se chama prisma. Existem vários tipos de prisma. Até num dos exercícios no livro e também os exercícios que eu passei nas folhas também tem dizendo prisma, né? Por exemplo, a gente pode ter prisma, ó, sextavado. Vocês ignoram a tia aqui, a coisa maravilhosa que eu tô desenhando. Isso é um prisma, tá? É um prisma o quê? Pentagonal, porque ele tem 5 ladinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, são 6. Hexagonal, tá bom? Então, isso daí é pra gente ir tirando essa dúvida. Pra vocês ficaram tudo certinho sobre face, aresta. No exercício tem bastante coisa. Agora eu vou apagar o quadro e vou começar a resolver com vocês as folhas, tá bom? Amores, titia vai ler pra vocês esta folha aqui. Tá dando pra todo mundo enxergar? Né? Titia vai explicar. Aqui foi uma folha que eu fiz pra vocês terem mais entendimento, conseguirem entender melhor. Aqui tá falando dos poliedros, né? São classificados entre pirâmide e prisma. Porque cubo a gente já sabe que é popularmente chamado de quadrado, né? Aí titia deu aqui, ó, os nomes dos poliedros, né? Nome do poliedro, polígono da base, né? O que é polígono da base? A parte de baixo da base dele, o que é? Por exemplo, titia não fez o desenho, ó. Ignorem as... né? Aqui, teoricamente, né? Vou fazer um negócio mais direito aqui. Né? Aqui o que a titia fez?
Aqui titia fez um polígono, né? Que é um polígono. É um poliedro que o nome dele é chamado de pirâmide. Ó, pirâmide quadrangular. Por quê, tia? Porque aqui, quadrangular. Quadrangular. Titia escrevendo errado, criança. Por quê? Porque a base dele aqui, ó, titia vai pintar pra vocês, ó. Tá vendo aqui a base dele, ó? A base dele é o quê? Não é um quadrado? Não seria um cubo? Então, ele embaixo ele é quadrado, mas ele é uma pirâmide, tá vendo, ó? As 3 pontas dele, ó. Né? As 4, né? Que tem uma aqui. É uma que é uma pirâmide quadrangular. Aí aqui fala, tem o desenho, tem o número de faces, né? Que aqui já tá tudo bonitinho, titia botou pra vocês. Número de face, no caso aqui, ele tem 5 faces, por quê? Uma, duas, 3, 4, 5. Tem a parte de baixo. 5 faces, 8 arestas. Aresta, lembra que é aresta? Ó, é cada cantinho. 1 encaixe, 2 encaixe, 3, 4, 5. Não, aresta. Arestas são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas. Titia tinha coisa errada. E aí agora que é o número de vértices. Vértice é cada junção, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Entenderam? Então ele tem quantas faces? Ele tem 5 faces. Ele tem arestas. Ele tem 8 arestas, né? E ele tem vértices. Ele tem 5 vértices. Show? E aí a gente vem falando embaixo sobre os corpos redondos, né? Chamaremos de corpos redondos os sólidos geométricos que rolam, né? Que possuem partes curvas, arredondadas ou não planas, né? O exemplo, as canetinhas, que são o quê? Cilindros, né? Que eles rolam, são redondos. Na parte de trás... E é isso. Aí, titia passou um exercício. Nessa folhinha aqui, ó. Vamos acompanhar com a titia, ó. Vocês estão vendo a folhinha? Tá escrito matemática. Tá assim, no número 1. Que figura identifique entre os sólidos geométricos desenhados abaixo os que são poliedros e os que são corpos redondos. Então, na letra A, tá escrito... Tem o quê? Tem o quê? Qual desenho é esse daí? É um cubo. Um cubo, né? Não preciso botar o nome. Tô só explicando. Um cubo, ele é um poliedro. Poliedro. A letra B é um cone. Cone é o quê? Ele tem a parte dele arredondada. Se ele tem a parte arredondada, ele é um corpo redondo. Letra C. Ele é um quê? Ele é um cilindro com meia boca cortada em diagonal. Mas ele continua sendo um cilindro. Se ele é um cilindro, ele é um corpo redondo. E a letra D? O que vocês acham que é? É o quê?
é um triângulo, né? Na verdade, ele é um prisma. Ele é um prisma triangular. Se ele é um prisma triangular, ele é um poliedro. Prisma triangular. Ele é um poliedro. Deixa a titia apagar aqui. Na número 1, isso é o número 1. Na número 2, tá pedindo para escrever no caderno algumas diferenças entre poliedros e corpos redondos. Eu vou botar aqui, mas aí vocês podem escrever com as palavras de vocês também, se vocês quiserem. Ó, poliedro é um sólido de corpo plano. Né? O corpo dele é plano, ele é todo plano. Corpo não, vocês podem confundir. De faces planas. De faces planas. E corpo redondo é um sólido né? Um sólido que rola ou que possui curva. Tá bom? Número 3. Copie o nome do objeto e escreva a sua forma e se a sua forma é de um poliedro ou de um corpo redondo. Se quiser, pode fazer também um esboço do desenho. Se vocês quiserem, vocês podem fazer no caderno de matemática. O ovo, letra A, tá aí, ovo. O ovo é o quê? Um corpo redondo. O ovo é uma esfera e um corpo redondo. A caixa de sapato. Caixa de sapato. A caixa de sapato. Ela é o quê? Um paralelepípedo. E ele é um poliedro. Poliedro. Eu vou apagar, eu vou dar um pause no vídeo e vou apagar lá em cima pra gente fazer, tá bom? Então, vamos dar continuidade. A letra C é um dado. O dado é o quê? É um cubo. Se ele é um cubo, ele é um poliedro. A letra D tá falando uma lata de ervilha. Lata de ervilha. A lata de ervilha, ela é o quê? Ela é um cilindro, não é? É um cilindro. Se ela é um cilindro, ela é um corpo. Deixa eu tirar a folha daqui, botar desse lado aqui. É um corpo redondo. A número 4. O 4. Todo poliedro possui faces, arestas e vértices.
pegue um objeto que tem a forma de um paralelepípedo. A forma de um paralelepípedo. Aqui, ó. Paralelepípedo. Que tem a forma de paralelepípedo. E junto com seus colegas, no caso você, com seu papai ou com sua mamãe, né? Vamos identificar as faces, arestas e os vértices. E depois a gente vai botar no espaço ali. Eu já vou botar aqui o paralelepípedo. O paralelepípedo tem tararão, faces. Vou botar aqui embaixo. Tem arestas. E ela tem vértice. Vamos contar? Vamos contar com a titia. Né? Ó, faces, né? Quantas faces ela tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela tem 6 faces. Aresta. Aresta é cada ladinho. Então, 1 lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Então, ele tem 12 arestas. Vamos ver os vértices? Lembrando que vértice é todo encaixe de cada pontinha. Então, ó, vou até pintar aqui a minha caixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele tem 8 vértices. No número 5, tá dizendo assim: você conhece algum objeto que lembra um poliedro e tem todas as faces iguais? Escreva um nome no caderno. Eu desenho. Aí eu vou deixar por conta de vocês. Na número 6. Analise os poliedros desenhados ao lado e em seguida responda no caderno. Qual deles tem mais vértices? Mas antes da gente fazer isso, a gente vai contar, que fica mais fácil. No desenho A, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Voltamos, galerinha. Então, titia fez o desenho aqui da questão 6 pra gente esmiuçar isso daí, ó. Tá vendo esses desenhozinhos aqui? É esses daqui que titia reproduziu. Deixa eu colar aqui. Vamos calcular aqui, ele quer saber, pra gente conseguir responder ali, a gente tem que fazer isso daqui, que titia vai fazer. Vamos esmiuçar, né? Vamos esmiuçar. Vou até chegar mais pra perto, sim, pra vocês poderem enxergar melhor. Quantas faces? Esse daqui é o A, né? O sólido A. Quantas faces tem? Vamos contar faces. A de baixo, a de cima. 2, 3, 4, 5, 6. Correto? A gente tem 6 faces. Quantas arestas? Arestas. Quantos pedacinhos, quantas linhazinhas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12. Nós temos 12 arestas. E agora a gente vai ver quantos vértices nós temos. O vértice, para quem não lembra, né? O vértice é cada encontrinho. Então, ó, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente tem 8 vértices. Show? Agora, vamos pro objeto B. Tá dando pra enxergar? Vamos ver quantas faces ele tem. Ó, a de baixo, essa daqui de cima, a do lado, a do outro lado, né, dessa parede aqui, e essa daqui da frente. Então, ó, gente, tem 1, 2, 3, 4, 5. Ai. Meu caiu. Aqui, eu vou sentar porque fica mais fácil para vocês enxergarem. Aqui, a gente vai falar agora do número de arestas, né? De arestas. Então, vamos embora. A aresta, lembrando que é cada linhazinha. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 arestas. E quantos vértices? Os vértices são os encaixes. Então, vamos fazer a conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem 6 vértices. Show? Aí, no exercício, pergunta na letra A, aí titia vai mudar aqui o ângulo da câmera. Peraí. Vamos subir. Aí, eu vou botar desse lado aqui, para vocês entenderem. Na letra A, a titia tá cheia de caneta aqui. Na letra A, tá perguntando qual deles tem mais vértice. Qual dos poliedros que tem mais vértices? Ó, vértice embaixo, ó. É o objeto A. Poliedro A. E quanto a mais ele tem do outro, né? O poliedro A, ele tem 8. 8 o quê? 8 vértices. E o poliedro B, ó, poliedro B tem 6 vértices. Aí, na letra A ainda, tá perguntando quantos a mais que o outro tem. Então, 8 menos 6 é igual a 2. Então, ele tem 2 a mais do que o poliedro A tem 8. Tem 2 a mais do que o poliedro B. Vamos para a letra B. Quantas arestas tem cada um deles, né? Arestas, ó. O poliedro A, 12 arestas. Por isso que eu falei com vocês que era melhor a gente chegar ali do ladinho e fazer aqui, que aí seria mais fácil para responder. No poliedro B, é igual a quantas? 9. 9 arestas. Aí tá perguntando na letra C, qual deles tem o número ímpar de face? 6 é par, 5 é ímpar. Então, o poliedro B, que é igual a 5 faces. Na letra D, tá perguntando em qual deles o número de vértices é igual ao número de faces. Número de vértices é igual a face. São, no poliedro A, são 6 faces e 8 vértices. É igual? Não. No objeto B, no poliedro B, tem 5 faces e 6 vértices. É a mesma coisa? Não. Então, algum deles tem? Não. Na letra B, a gente vai botar não. Não possuem. Tá bom? Beijos!